não acho que não tem outra forma melhor da gente inaugurar os trabalhos aqui hoje para vocês, falando com alguma dificuldade, tentando dar o nosso bom dia, mas dessa vez realmente para quem? Vamos que vamos. Meus amigos, e o nosso bom dia de hoje vai para você que já sabe que nunca houve, não há e jamais poderá haver qualquer justificativa para a violência política. A política foi criada justamente para que divergências não acabem em soco e em cadeirada. Infelizmente, desde que Pablo Marçal começou a berrar mais do que a argumentar, era claro que alguém ia extrapolar. Ontem, o previsível se tornou realidade. Após ser expulso do debate, seu assessor Nahuel Medina encerrou a noite com um soco que nocauteou e ensanguentou Duda Lima, marqueteiro do atual prefeito Ricardo Nunes. Parece que na falta de ideias, a pancadaria virou a nova retórica. O que está em jogo aqui, meu amigo e minha amiga, é mais do que uma eleição, tá? É a capacidade do brasileiro debater civilizadamente. A regra da mimética é implacável. O comportamento de candidatos e assessores é replicado e radicalizado por militantes. Na eleição mais importante do país nesse ano, pelo visto, seguimos na Idade das Pedras, onde discussões políticas lembram mais um coliseu romano do que uma democracia moderna. E diante de tudo isso, eu sou obrigado a perguntar, bom dia para quem? Mas claro, essa é só a minha opinião e acho que ontem mais um episódio dessa que é a tônica dessa corrida maluca e cada dia que passa, a cada novo capítulo, a cada nova polêmica, os candidatos vão fazendo jus a esse apelido que a gente cunhou no Morning Show. Que você... Bom, o buffet está servido aqui, minha querida Jess e nosso trio aqui de senhores. Por onde começar? Pepe, eu sei que talvez... Acho que a gente está em uníssono aqui em condenar, porque violência realmente não há cenário onde a pessoa que vai às vias de fato tenha qualquer legitimidade. Mas tem vários contornos, quem começou primeiro, a provocação veio de onde? Qual a sua leitura? Mais uma cena lamentável na eleição de São Paulo, Marinho. Violência deve ser rechaçada, deve ser condenada por todos nós, né? A partir do momento que você quer resolver questões políticas, questões de ideias por meio do tapa, do soco, você deixa de ter uma atitude democrática e você acaba fazendo com que a democracia perca, né? E sem sombra de dúvida, isso aí é uma cena lamentável, né? Não dá pra gente aceitar isso de forma alguma. Eu condenei a postura do Datena no último debate, tem que ser coerente, tem que condenar a postura do assessor do Marçal nesse debate, né? Não dá pra gente passar a mão para a violência, né? Senão, se a gente começar a fazer esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Vamos ter que começar a relativizar brigas que podem acontecer na disso aqui embaixo, porque duas pessoas pensam diferente, na rua, e aí vão voltar para a barbárie, não para a democracia, né? Quem acompanha a política há um tempo maior sabe muito bem de que em todos esses contextos de debates televisivos, as assessorias normalmente ficam se provocando, cheias de fagulhas, e geralmente estão alguns decibéis do que os próprios candidatos aos quais eles representam, o que não justifica ter chegado às vias de fato como chegou e acabou levando ali a iniciativa, enfim, pioneira até do debate do Flow News, o primeiro debate a nível digital, né, apenas digital, que a gente acabou vendo descambar para essa selvageria. Te surpreende, Mano Ferreira? Sabe que a Jay já discutiu com a Glaze Hoffman. Tá de sacanagem. Não. Sim. Trocou socos? Não, foi só uma leve... Isso não pode, ok? Ok, não sabia. Só isso. Isso não pode. Não parti para as vias de fato com a Glaze, nem poderia e jamais o faria, inclusive. Por mais que existam discordâncias gigantes. Mas isso que o André tá falando é fundamental. Porque, assim, eu já acompanhei cerca do quê? 12 debates, dentre eles presidenciais e governamentais. Prefeitura também, alguns. Mas eu nunca vi um nível de animosidade numa campanha igual essa. E eu acho que isso tem ido, como nós podemos ver aí, para os assessores também. E embora sempre tenha aquele momento ali meio constrangedor, todo mundo se trata, e eu vejo isso muito entre determinados marqueteiros, inclusive o próprio Duda Lima, já ouvi ser assim, com outros candidatos, com outros personagens do jogo político, extremamente educado. Então, assim, é surpreendente que essa situação, ela se desenhe assim. André, nós estamos falando aqui de uma situação em que o Duda Lima teve que dar 6 pontos por conta de um soco após um debate. Então, no debate, você vai pensando que você vai trocar ideia. Nesse debate, você podia ir trocar soco. Então, assim, é um absurdo o que aconteceu. Esse rapaz que fez o Medina, né, que fez essa agressão, ele, inclusive, ele é contratado da campanha ali, já recebeu cerca ali do declarado no Divulga Cante 230 mil. Então, assim, existe uma responsabilização, na minha perspectiva, do próprio candidato pela atitude que o seu time tem. E ali a postura deles é sair correndo, é sair na lateral, não é
prestar um socorro, não é inclusive ir lá ver como que estava a situação do Duda Lima, que estava todo ensanguentado. Então, lamentável também a postura do Pablo Marçal de simplesmente sair naquele momento. Isso aqui foi importante para a gente dar o tom de exatamente o que aconteceu, mas palavras vão ao vento. Acho que as imagens não mentem, fatos são coisas teimosas, as imagens, então, são incontornáveis, e é por isso que a gente, para entender precisamente como que toda essa confusão acabou acontecendo, vamos acompanhar a reportagem do nosso querido Álvaro Noceira e daqui a pouco a gente volta com a bancada para repercutir tudo. Vamos que vamos. Antes do debate promovido pelo Grupo Flow, o prefeito Ricardo Nunes e Pablo Marçal, do PRTB, bateram boca na entrada do local onde o evento foi realizado. Condenadinho, vamos abrindo aqui, por favor. Vamos abrindo aqui, por favor. Com os ânimos já mais calmos entre os 6 participantes, o debate começou de maneira tranquila. Tabata Amaral, do PSB, defendeu a criação de um programa de formação de jovens para o mercado de trabalho. Nunes, do MDB, destacou a gestão dele na área da educação, com o aumento de vagas em creches. Marçal falou em inteligência emocional para diminuir a violência. Marina Helena, do Novo, defendeu implementar mais faixas azuis na cidade para reduzir acidentes. José Luiz da Atena, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, focaram em ações para pessoas em situação de rua. No fim do debate, Marçal foi expulso por decisão do mediador. Foi quando começou uma confusão entre assessores. No tumulto, o marqueteiro de Ricardo Nunes foi agredido com um soco no rosto por um integrante da campanha do candidato do PRTB. A agressão aconteceu logo após Pablo Marçal deixar o púlpito, expulso por receber 3 advertências. Nesse momento, Naruel Medina, cinegrafista da campanha de Marçal, agrediu Duda Lima, marqueteiro de Nunes, que ficou sangrando. Na sequência, houve empurra-empurra e gritaria entre assessores. Segura ele, gente! Segura ele! Segura ele, tá preso! A polícia militar precisou ser acionada. Na saída, a Marina Helena condenou mais uma cena de violência num debate. É o que eu falo, a impunidade que reina no nosso país. Da mesma maneira que quando houve a agressão do candidato da Atena com a cadeira, eu falei que ele deveria se retirar e que num país sério ele deveria sair algemado, foi o que aconteceu aqui. Eu não sei se vocês viram, um senhor deu voz de prisão para o agressor, que era um assessor do Pablo Marçal, que agrediu o assessor do Nunes. Então, por quê? Porque não dá para tolerar isso, não dá. Agressão física não pode ser tolerada. José Luiz da Atena afirmou que ataques prejudicam a democracia. As provocações são baratas, são falsas. As provocações à democracia estão simplesmente transformando essas eleições num ambiente muito tóxico. E ataques subliminares são piores do que ataques diretos. E ou você responde, ou você aceita aquilo com verdade absoluta. Tabata Amaral diz que cenas como essas não devem ser consideradas normais na política. É lamentável, é absurdo o que está acontecendo e eu realmente espero que a gente não normalize isso. O que acontece hoje é o que a gente viu ser construído nas últimas semanas. Já Guilherme Boulos disse que não viu muito bem o que aconteceu. Houve agressões onde estavam os assessores. Pelo que a gente viu, né, uma troca de agressões, um assessor do Marçal agrediu um do Nunes, enfim. Mas não tem essa clareza porque eu não estava onde estavam os assessores. Pablo Marçal relatou que o assessor revidou a uma provocação. O que ele fez com o integrante da minha equipe, ó? Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe e ele, na reação, acabou desferindo um soco contra ele, né? Infelizmente, as pessoas estão sem esse equilíbrio emocional. Então, o Duda Lima, ele precisa ser retirado, ele não pode entrar nesses debates, porque ele assumiu as dores do prefeito. Como aqui a impunidade no país é gigantesca, você pode tacar cadeirada, você sai arrotando do lado da polícia militar e tá tudo bem. Você mete a mão nas pessoas, igual o Duda Lima, que é o marqueteiro. Todos os envolvidos foram parar na delegacia. Na saída do 16º DP, o prefeito Ricardo Nunes classificou a agressão como covarde. Para depois prestar depoimento. Ele tomou um soco do nada. Simplesmente do nada. Ele estava parado, se você ver os vídeos, o cara foi e deu um soco nele de uma forma
agressiva, covarde. Nunes disse ainda que o marqueteiro não estava se sentindo bem e precisou ser levado ao hospital sírio-libanês. Meus amigos, e para quem disse que a equipe do Pablo Marçal não tinha proposta nenhuma, tá aí muito claro que eles têm uma porrada de propostas, né? Tá muito nítido para vocês. Enfim, a gente tenta rir para não chorar aqui, porque realmente a qualidade do debate público, que já vem numa decrescente de muitos anos, vai, pelo visto, encontrando que no fundo do poço tem um subsolo ou ainda mais um cadafalso, né? Mano Ferreira. Marinho, tem uma filósofa liberal que eu gosto muito, chamada Deirdre McCloskey. Ela diz que uma sociedade livre é uma sociedade retórica, ou seja, uma sociedade onde nós somos capazes de resolver nossos conflitos e convencermos uns aos outros através da palavra. Quando nós, num debate à prefeitura da maior cidade do país, trocamos a palavra pelos supapos e cadeiradas, nós não estamos mais no caminho de uma sociedade livre. Nós estamos no caminho da construção da barbárie. E aí, quem pode ser protagonista na mudança desse cenário é o eleitor. Políticos fazem aquilo que acham que o eleitor deseja para conquistar votos. Se o eleitor de São Paulo acha que a barbárie merece ser incentivada, deve votar nos candidatos que causam esse tipo de tumulto, de cadeirada, de supapo, que não consegue selecionar, falam tanto de inteligência emocional e olhem como fazem o processo seletivo dos seus assessores, né? Que não conseguem ser plateia de um debate à prefeitura da maior cidade do país. Cabe ao eleitor incentivar aqueles que, de fato, trazem propostas. Afinal de contas, nós pagamos essa conta e essa conta é muito cara, além dos impostos, na ausência de oportunidades e de políticas públicas eficientes para o cidadão. Sugiro aqui, meu caro David, para a gente puxar uma espécie de vara aqui, até porque o momento que acaba ensejando toda essa discussão é ali quando o Pablo Marçal, com perdão do trocadilho de novo, ele acusa o Carlos Tramontina de cortar a fala dele e ele acaba, enfim, encerrando ali de uma vez por todas o debate. E, enfim, um vai acusando que a origem foi o próprio Duda Lima provocando o outro, enfim, o Nahuel Medina, esse nome de volante do River Plate, acaba desferindo um soco, assim, de uma precisão assustadora. Quem é culpado? Tem mocinho, tem bandido? Quem... O princípio da confusão foi porque o marqueteiro estava sendo filmado pelo videomaker do Pablo Marçal e aí ele teria se irritado e tomou o celular dele. Essa imagem que a gente tem ali também para mostrar. Não é exatamente essa imagem, é uma outra que ele estava provocando. E até chama o marqueteiro de pilantra. Mas claro que não justifica a agressão. Saudade de quando a gente tinha um debate para a maior cidade do país, onde a proposta realmente era de combater o outro por meio das ideias. Então, assim, eu não concordo com determinada situação que você colocou no seu plano de governo, então no diálogo você consegue persuadir o eleitor de que aquilo que você tem como proposta é melhor do que o outro. Agora a gente tem visto cadeirada, soco, realmente, assim, parece uma seleção para a escolha de presidente de bairro e não da maior cidade do país. Agora, tem uma questão que eu queria colocar, Marinho. A gente coloca a situação como se fosse o Marçal que tivesse dado soco na pessoa. O Marçal não agrediu ninguém. Quem agrediu foi o assessor do Marçal. Isso é importante deixar claro. Tá selecionando bem aqui, né? Diferente do debate passado, que um candidato agrediu o Marçal. E outro ponto que é importante destacar. A agressão e o clima não amistoso surgiu por conta, na minha opinião, de uma condução errada do Tramontina. Né? No bloco anterior... Não, peraí. No bloco anterior, existe o princípio do direito chamado confiança legítima. Que diz o seguinte, diz que a administração pública, no caso, não é administração pública, é o mediador, mas é a autoridade máxima, não pode ter atitudes imprevisíveis. Né? No bloco anterior, é bom lembrar que o Datena falou por 2 minutos, xingando o Marçal o tempo inteiro. O Tramontina não interrompeu a palavra do Datena, né? Esperou ele terminar. Foi advertido ou não foi? Esperou ele terminar, passou a palavra para o Nunes, aí depois falou assim, não, você está divertido, viu, Datena? E aí, o que o Marçal falou? Poxa, essa é a regra do debate, você é divertido no final. E na palavra do Marçal, a palavra final do Marçal, é bom lembrar, né? O Tramontina interrompeu o Marçal várias vezes, não usando a mesma regra que usou com o Datena.
Se o Tramontina usasse com o Datena a mesma régua que usou com o Marçal, o Datena teria sido expulso do debate antes e não teria tido essa agressão toda aí. Eu não estou justificando a agressão física, é bom lembrar isso, mas vamos combinar que foi muito errado a situação da forma como foi conduzido o debate. Eu queria só trazer aqui um breve recado e aviso que a qualquer momento nós vamos indo diretamente para a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, ouvir o pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representando o Brasil lá e, enfim, trazendo a sua palavra para a comunidade global. A ver, em breve ele já vai estar tomando o pódio central ali no salão principal da ONU. Mas voltando aqui para a discussão, só para a gente arrematar, Jess. Assim, eu acho que o PP tem um ponto aqui sim, que é a forma como o mediador falou com os mais variados candidatos. Mas existiam regras explícitas e escritas do que se podia ou não. Então, ainda que ele tenha sido talvez um pouco mais permissivo com o Datena, as regras explícitas eram claras de que aquilo não deveria acontecer. Então, 2 errados aqui não fazem um certo. Embora, André, vale mencionar que nesses casos, por isso que é importante ter um time para avaliação de direito de resposta, ter um time com mais de uma opinião para dar esses contornos, para que de fato tenha o máximo de justiça possível. Só que o que é importante a gente também falar dentro desse assunto? É muito feio quando a gente termina um debate para a Prefeitura de São Paulo e o assunto é: e todos foram para a delegacia num debate para a Prefeitura? Sem noção. E agora, esse debate, ele era para acontecer lá na USP, lá no Largo de São Francisco. Mas sabe por que, André, que ele não aconteceu no Largo de São Francisco? Porque não se foi aceito a presença de determinados candidatos. Isso é mais um exemplo da intolerância na política, os malefícios que isso apresenta. Não é só no soco, é no discurso. Cada vez que passa a nossa sociedade, as pessoas elas estão mais avessas aos contraditórios, ao contraditório, à discordância. E cenas como essa estão sendo cada vez mais comuns. Embora não tenha sido o Marçal que deu o soco, foi alguém da equipe da gestão dele. Assim como se ele estivesse num governo, aquela pessoa responderia a ele. Então eu acho que aqui, Pepe, existe um paralelo da responsabilização do candidato, sim. Vamos em frente, então? Podemos seguir em frente, por favor? Claro, muitos temas ainda para a gente repercutir. A gente lamenta, obviamente, isso aí é inaceitável em qualquer cenário. Enfim, não há mocinhos e bandidos nessa história e o maior prejudicado somos nós, eleitores. Claro que a gente caminha para essa reta final. A gente espera que os próximos 2 debates... Só um parênteses bem breve. Pepe, por favor, então, rapidamente aqui. Se cair essa regra, jornalista que dá opinião, a culpa é da Jovem Pan. Não é por aí, não. Não é questão disso. Falar. Eu não acho que é direto, Pepe. Não, Pepe. É indireto, totalmente indireto. Não, mas ainda assim, ele escolheu aquela pessoa pra estar do lado dele. E aí, a partir disso, a gente pode fazer um juízo de valor. Eu não tô falando que ele agrediu. Inclusive, ele foi agredido no debate anterior. Mas assim, ironicamente, aqui é alguém que serve... Marçal, a gente coloca... Não tô colocando a culpa. A gente tá colocando a situação como se fosse o Marçal que tivesse feito agressão. Não foi um assessor dele, errado, tem que ser condenado pelo que ele fez, mas não foi o Marçal que fez. Eu acho que você não pegou o código certo, Pepe. Meu Deus.